A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição Federal. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos na Carta Magna e na Constituição do respectivo Estado. Para a composição da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, será observado o limite máximo de 55 vereadores, já que ostenta mais de 8 milhões de habitantes. Os projetos de lei de interesse específico do município podem evoluir da Câmara Municipal pela iniciativa popular através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Atualmente, a Prefeitura da cidade de São Paulo, lamentavelmente, dirigida pela ideologia comunista, obstaculiza o direito de ir e vir do cidadão paulistano com o objetivo de arrecadar dinheiro via oblíqua, ou seja, através de manipulação de multas de trânsito. Desta maneira, urge recepcionar um alcaide que implante um modelo de administração capaz de construir uma gestão administrativa para proteger a sociedade com a substância do direito e promoção da ordem, a fim de manter o Estado democrático de direito com o objetivo de se alcançar a plena liberdade. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Hoje quero iniciar exaltando as sábias palavras de Aristóteles. A grandeza não consiste em receber honras, mas merecê-las. E neste momento de grandeza, e sob os auspícios da reflexão do filósofo Aristóteles, nosso convidado merece todas as honras, pois possui um longo histórico de serviços prestados à causa pública. Temos o prazer, então, de receber Andréa Matarazzo. Ele já foi subprefeito, secretário de serviços de subprefeituras, secretário de Estado de Energia, da Cultura, ministro de Comunicação e embaixador do Brasil na Itália. Em 2012, foi eleito vereador da cidade de São Paulo. Atualmente, é líder da bancada do PSDB na Câmara Municipal. Agora, vamos conversar visando solucionar os desafios da maior cidade do país, São Paulo. Seja bem-vindo, Andréa. Muito obrigado, doutor Laércio. Para mim é um prazer estar aqui no programa hoje. Não, o prazer é nosso. Eu sempre digo ao telespectador que quando a gente tem um personagem do seu quilate, não é? Nós temos que aproveitar bem, porque o povo carece de informações verdadeiras. E nós, então, temos a obrigação, que é um dever de direito público, até de cidadania, de informar bem o telespectador, a sociedade, enfim. Então, muito obrigado. Para mim, eu acho isso que o senhor falou uma coisa importante. Principalmente na área pública, sim, é uma obrigação nós informarmos as pessoas de exatamente o que está se passando. Em todos os cargos que eu passei, eu sempre digo, meu papel não era ser simpático. O papel é você resolver problemas e falar a verdade. Eu não omiti nenhum deles, né? Não, nenhum. Tá certo. Mas você tem um currículo extenso. Você é um homem brilhante, e eu até quando eu o cumprimentei agora, na entrada aqui do estúdio, eu até mencionei o seu pai como diretor, presidente do Dante Alighieri, do Colégio Dante Alighieri.
Foi meu pai, foi meu avô também, porque o Colégio Dante Alighieri, o colégio foi fundado pelas famílias italianas, especificamente pelo Crespi, no início do século passado, né, para justamente a comunidade italiana que estava no Brasil. Mudou de nome um período, no período de guerra, obviamente, mas depois voltou e até hoje minha família mantém alguma ligação com o Colégio Dante Alighieri. Ótimo. As minhas filhas se formaram no Dante Alighieri. Por isso que elas estão bem, falam o italiano muito bem, não é? E eu agradeço a Deus por tudo isso. Bem, André, eu vou conversar com você e vou colocar alguns temas que já é do seu conhecimento. E, como eu disse, nós temos que informar bem a sociedade. Vou começar então com um tema bem atual. As chuvas em São Paulo estão causando muitos estragos. E com isso, as árvores caiam na cidade. E além do risco que já causou, porque já causou a morte de 2 pessoas.
charré pelo acostamento. Isso não existe. Nas avenidas a mesma coisa, o pessoal que entra em contramão, fica escrevendo no telefone. Não fica falando no telefone. O motorista de São Paulo é indisciplinado. Então você quer disciplinar, acho importante, mas faz campanhas. Agora nós temos também bicicletas nas ruas, que é importante. O ciclista está se achando um pouco dono do espaço demais, atropelando pedestres, sendo atropelados por automóveis, porque resolvem, muitas vezes, disputar o espaço e aí a briga é desigual. O motorista é desrespeitoso com motocicleta e com bicicleta. Você precisaria ter uma campanha também educativa, mas a multa, infelizmente, é a forma que funciona. Eu entendo esta campanha como uma infraestrutura para depois você aplicar as devidas multas. Primeiro você educa. Exatamente. Depois, não é? É isso que você coerentemente está propondo aqui. Eu fico muito contente por isso, porque é o nosso pensamento, é o pensamento do povo. É o pensamento Ninguém do povo. Ninguém é contra. Por isso eu digo, não existe indústria de multas, porque basta você andar na linha e Claro. não vai ser multado. Agora, você tem que... Primeiro, você vem... Há 40 anos a velocidade é uma. A Marginal Pinheiro, o senhor também já deve ter passado e deve ter visto que o senhor está andando... De repente lá está lá, 60 por hora. Anda mais um pouco para frente, de repente tem uma placa de 40. 40. E depois volta para 70. Isso sempre Não, foi pior assim. que tem um radar. Então, e sempre foi assim. Isso é pegadinha. Isso é desonestidade com a população. Então, eu acho que até ajustar a sinalização e as pessoas se habituarem, não custava você ir notificando a pessoa, até para ele saber, olha, não adianta, passou 2 km por hora, vai ser Isso para multado. mim é um estelionato praticado no exercício da administração. Não pode. Não é? Para arrecadar... Induzir alguém em erro. Isso, não é? induzir em erro. Não é verdade? Exatamente. Muito bem, meu caro André. Poxa, a conversa está sendo muito boa e quem está aproveitando é o telespectador. Quais são as prioridades para melhorar a mobilidade urbana no município? Tem várias, né, doutor Laércio? Claro que são medidas que requerem tempo, mas eu vou dizer algumas coisas que a gente poderia começar a falar, né? Mais metrô, todo mundo sabe isso. Claro, Precisa mais metrô, claro. mais corredor de ônibus, tudo isso. Só que isso leva tempo. Lógico. Mas eu acho que se nós começássemos, primeiro, eliminando estacionamento em várias vias da cidade. Que maravilha. Por exemplo, não parar na rua, tem que parar fora da rua. Recapeando vias, arrumando asfalto, já ajudaria muito. Sinalizando a cidade direito, eu acho também ajuda muito. Quer ver um exemplo? Na Marginal Pinheiros, para voltar para a Marginal. A prefeitura não faz o que tem que fazer. Deixaram ocupar os baixos dos viadutos da Marginal. Moradores de rua estão lá instalados. Sim. Então, essas pessoas atravessam de um lado para o outro a Marginal. Causa atropelamentos, consequência, paralisação de tudo. O senhor também já deve ter visto por lá na altura da Vila Leopoldina, quando o senhor passa, tem lá uma fábrica de casinhas de cachorro, casinha de boneca, etc. Não tem cabimento aquilo num lugar daqueles, onde para o caminhão para carregar, descarregar, põe gente, põe fogo, etc., causando trânsito. E tem uma coisa mais grave, os ambulantes. Os ambulantes da Marginal, como eu tinha uma gerência da Marginal na época que eu era secretário aqui, o que eles fazem? Eles jogam maços de pregos pela pista, porque cada carro parado por 5 minutos na Marginal gera 9 quilômetros de congestionamento, onde eles vão vender os seus produtos. Então, numa primeira passada, a melhoria da infraestrutura. Outra coisa, que foi uma judiação que tiraram, mas que ajudaria muito, é a manutenção dos automóveis, inspeção nos automóveis. O senhor sabe que São Paulo tem uma frota de 8 milhões de veículos. 8 milhões de veículos. Metade deles, ou 40%, não pagam IPVA. Portanto, estão se lixando com relação à multa, onde para, estacionamento proibido, contramão, etc. E, além disso, você tem uma questão que são 600 carros, 600 a 700 carros quebram por dia nas ruas de São Paulo, por falta de manutenção, por esquecimento de pôr gasolina, etc. Quer dizer, se você conseguir esses problemas, se você conseguir, esses são resolvíveis, vamos dizer, a curto prazo. Eu acho que já melhoraria bastante. Tem uma outra coisa que a CT, ela é pequena hoje para a cidade e ela é muito autossuficiente. Eu via, quando secretário de subprefeituras, que nas regiões da cidade, então,
por exemplo, a Associação Comercial de São Miguel, trazia muitas sugestões de mudanças no trânsito lá, pequenas, para resolver nós que aconteciam por lá. A CET não ouve, ela simplesmente ignora isso, ela só faz como ela acha que deve fazer. E a gente sabe, né, doutor Laércio, a cidade do tamanho de São Paulo, que é toda diferente. Tomou um ótimo ponto de assaltos aqui em São Paulo, quando ele proibiu a passagem de carros pelo viaduto Plínio de Queiroz, logo depois que sai do túnel 9 de julho, todo mundo é obrigado a passar pela lateral, que ficou congestionada e paralisada. Só que o prefeito também esqueceu de que ele abandonou a Praça 14 Bis, onde lá embaixo virou um ponto de drogas e de assaltos. Então, ele agora arrumou os clientes para os assaltantes, porque os carros ficam parados no trânsito e facilitou bastante a questão dos arrastões. Então, acho que a cidade, doutor Lércio, tem que... quem é administrador de cidades tem que conhecer a cidade, tem que ser experiente em cidade. O cargo de prefeito de São Paulo não é um cargo para a pessoa começar a sua carreira pública, é a consagração de alguém que fez carreira pública. Para você sentar naquela cadeira, você tem que ter uma experiência bastante grande de administração pública e de conhecimento da cidade. Sim, isso é verdade. Não é? A infraestrutura, não é? Principalmente porque eu entendo que a Prefeitura de São Paulo é uma das mais importantes do planeta. Bem, doutora Andréia, eu vou tomar liberdade de pedir a sua atenção no sentido de chamar um pequeno intervalo para depois nós retornarmos e conversarmos mais ainda, está bom? Com o maior prazer. Muito bem. Você aguarde, caro telespectador, que logo, logo nós retornaremos. Excelentíssimos senhores membros das Forças Armadas, denominados militares de nossa honrada pátria, Brasil, respeitosamente. Estamos na iminência e nos limites de ser deflagrada uma violenta guerra civil produzida e enfatizada pelos comunistas que hoje ostentam o poder da senhora Presidente da República. Se este holocausto ocorrer, a sociedade brasileira ficará à mercê desses vândalos. A responsabilidade hoje é a função pública que cabe de forma competente a este serviço alternativo, imperativo de vossas consciências, decorrente de não se eximirem do dever de proteção para assegurar, prevenir e reprimir essa violência política. Devem, sim, preservarem a disciplina e a hierarquia. E nesse patamar vai aqui uma singela referência.
A disciplina é manter a ordem a favor do povo brasileiro contra os comunistas. A hierarquia significa obedecer o poder que emana do povo, significando ainda que é ao povo brasileiro a quem deve direcionar o respeito hierárquico. Portanto, respeitem e baixem a serviço ao povo brasileiro e a levantem com altivez, exclamando um não aos comunistas.